Muito bom dia, esse é mais um vídeo da Casa do Saber Africano e hoje a gente está trazendo um tema que está sendo muito colocado aí pela imprensa, né, ultimamente, e até uma coincidência, porque a gente já tinha escolhido falar desse tema e de repente ele começa a aparecer bastante, né? Houve uma reportagem ontem à noite no Jornal Nacional da Rede Globo, assim como no Fantástico, de um tema que a gente já tinha discutido e já tinha inclusive ensaiado algumas coisas. Nós vamos falar de abordagem policial. Então, primeiro, eu gostaria de desejar um bom dia a todos vocês. Gostaria que a Cia e o Paulo também desejassem um bom dia a todos. Bom dia, Si, bom dia, João, bom dia a Bom todos. dia. Bom dia, Caetano. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Então, gente, hoje o tema que a gente está discutindo, ele vem na esteira de algo que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, né? E o que aconteceu lá? Vamos até mostrar um pouquinho aí, vocês estão vendo a reportagem do jornal The New York Times, foi a morte daquele jovem, né, o Daunte Wright, um jovem de 20 anos que deixou um filho de 2 anos, né? E esse menino ficou órfão e isso foi tudo por conta de uma abordagem mal sucedida nos Estados Unidos, né? A gente tem que lembrar que esse rapaz, ele passou por uma blitz e o que aconteceu? Ele tinha um mandado de prisão, ele se assustou, né? Porque ele estava indo trabalhar e ele tentou fugir. A policial que fez a abordagem, ela tinha uma arma taser e uma arma convencional. Ela se confundiu, acabou dando 3 disparos e aí acabou assassinando o rapaz, né? E tudo isso aí ainda está sendo discutido nos Estados Unidos e tem também a condenação do Derek Chauvin, que a gente vai falar um pouco mais pro fim, né, desse vídeo. Então tudo isso foi o que envolveu o fato da gente ter escolhido o nosso tema, né? Justamente falar sobre a abordagem policial, porque a gente sabe que a abordagem policial é diferente dependendo da cor da pessoa, do local onde ela se encontra, e é justamente esse então o tema que a gente vai discutir, né? Que é: qual deve ser o comportamento do jovem negro durante uma abordagem policial, né? Então, para isso, a gente está aqui para discutir. Eu queria começar justamente com o Paulo, né? E, Paulo, eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? Qual deve ser o limite de atuação dos agentes do Estado durante uma abordagem? O que eles podem fazer, o que eles devem fazer, o que eles não podem? Então, vamos começar por esse ponto. Vamos lá, Paulo. Então, primeiro, João, Si, é, quando de uma abordagem policial, é importante que a pessoa permaneça parada. Por que ela deve permanecer parada? Para não dar indício de qualquer outro tipo de percepção por parte dos policiais que estão fazendo essa abordagem, que na realidade o nome correto é revista pessoal. Outro ponto importante é que quando dessa abordagem for feita em veículo, não pode sair do veículo enquanto o policial não pedir para sair do veículo. Um outro detalhe muito controverso é a questão das mãos para o alto. Por quê? Quando da abordagem policial, há o que nós chamamos de um momento de tensão, tanto para quem está sendo abordado, quanto para o policial. Por quê? Porque as mãos é o único instrumento que, se o indivíduo for um meliante, for um bandido ou qualquer coisa do gênero, ele pode agir contra o policial. Então, eles ficam muito atentos a esse momento das mãos, né? O que é essa busca pessoal, João e Si? Essa busca consiste na inspeção de tudo que tiver em posse do indivíduo. A grosso modo, é isso. Tá. Ô Paulo, e no caso, por exemplo, a gente vê que é, infelizmente, né, muito comum, às vezes a polícia está abordando uma pessoa, um suspeito, e ele pede, né, para abrir os braços, né, o policial pede para esse suspeito abrir os braços, abrir as pernas, ele acaba muitas vezes chutando a perna desse suspeito. Isso é comum? É o protocolo da polícia, esse daí? Não, a Secretaria de Segurança Pública, ela não institui esse tipo de procedimento. O procedimento adequado é o indivíduo levantar as mãos, abrir as pernas. A partir do momento que o policial chuta, que dá tapa, isso aí é abuso de autoridade. Ele não pode fazer isso. Nem com ele, nem com as pessoas que estão perto assistindo. Inclusive, as pessoas podem filmar porque não existe nenhuma legislação que proíbe isso. Tá, isso é uma pergunta importante, inclusive. Quer dizer, é permitido ao suspeito filmar, não há nada contra isso, e isso é uma prática importante, né? Inclusive, em São Paulo, agora, a polícia está começando a adotar a câmera no uniforme para que nós possamos
diminuir esse tipo de abuso por parte de alguns indivíduos da corporação. Frise-se a nossa posição de neutralidade, que a gente não é contra a polícia, como você sempre salienta, João. Perfeito, Paulo. E aí, nesse caso, o policial ele é obrigado a estar identificado, Paulo? Outra pergunta muito importante também. Sim, ele tem que estar identificado. Normalmente é aquela tarja com velcro que coloca do lado do uniforme. Perfeito. A gente fala muito, né, em abordagem de suspeito, principalmente homens, né? Mas e em relação às mulheres também, né? Será que a abordagem é a mesma, né? Será que essa abordagem é tão abrupta, né? Tão truculenta às vezes? Se você tem algum caso para falar de abordagem sendo mulher? Coincidentemente tenho. Eu acho que é interessante essa abordagem, pensar, né, sobre o aspecto da abordagem da mulher. Eu já fui abordada algumas vezes, mas a última vez que eu fui abordada, o policial me pediu para sair do carro, ele pediu para abrir o porta-malas, e eu tinha alguns livros lá, e ele me perguntou o que eu fazia com aqueles livros, né? Então, sempre, obviamente, foi um momento de tensão, né? Você não sabe o que vai acontecer com você, né? Por quê? Porque eu acho que um pouco tem a ver com o que você falou no início, Caetano, você disse, como um jovem negro, né, como uma pessoa negra deve se comportar. Então, já denota, né, como a gente, na grande maioria, como é que a gente pensa a abordagem. Então, por ser negro, eu já sei que quando sou abordado, existe um pré-conceito, né, que pode ser vivenciado por mim no limite desta abordagem, né? Então, o Paulo deve colocar melhor em nível de legislação como deve ser a abordagem para uma mulher. Entendo que tenha diferenças, mas o que está contido no que nos liga a todos aqui é a questão étnica, né? E é a questão de um pensamento que está por trás das nossas ações comportamentais, né? Do que a gente vive, de como a gente trabalha, principalmente no que tange a abordagem policial, que é a questão da cor, que é a questão do espaço geográfico, que é a questão da classe que você faz parte. Ô Paulo, tem uma diferença da abordagem para homens e mulheres? Sim, eu ia comentar pela deixa que se deu, muito interessante. A priori, a abordagem de uma mulher por policial tem que ser por uma policial mulher. Somente na eventualidade que a abordagem do policial é permitida em relação à mulher, e essa abordagem deve ser respeitosa, para ele não correr em crime de assédio sexual, entendeu? Perfeito. E a gente está falando muito na questão de gênero, a gente está falando na questão de etnia, que obviamente a gente sabe que é diferente, é isso a gente está discutindo também. Só que a questão é a seguinte, a questão do lugar onde essa abordagem é realizada, né? Existem os locais onde a abordagem é realizada de uma determinada maneira, né? E outros onde a abordagem é feita de uma maneira muito diferente. Existem os espaços institucionalizados, uma Avenida Paulista, uma Faria Lima, né? Lugares onde você vê um policiamento feito de uma maneira tecnicamente muito bem feita, e aos espaços não institucionalizados. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente o que seria isso. Então, eu acho que a cidade, pensando, né, a cidade de São Paulo, que é onde nós estamos concentrados, e aí a gente pode ampliar para o Brasil, a gente vai ver que nas periferias da cidade, né, onde há menos infraestrutura, onde há, e aí, portanto, também muito menos policiamento, enfim, você vai ter uma concentração maior de pessoas negras, né? Sim. Então, o que acontece? Como historicamente se constituiu a ideia de que há uma classe perigosa, e esta classe ela tem uma cor, e a cor é negra, então o policial, obviamente, que está dentro desse contexto social, quando ele vai se deslocar
para algum local que está já permeado com esse pensar, por exemplo, a periferia da cidade, ou as periferias da cidade, o que obviamente, ele já pensa, neste local, eu posso a qualquer momento encontrar, né, um criminoso, ou um potencial criminoso. Né? Enquanto que em locais como a Faria Lima, a Paulista, onde, na sua grande maioria, a gente tem uma concentração de pessoas brancas, né? E que aí, por formação, né, de pensar, a gente já entende que são pessoas educadas, que são pessoas, né, que têm um outro comportamento, aí a perspectiva do policial também será outra. Então, o que a gente vê é que os espaços que você frequenta, ou os seus espaços de convivência, também são permeados por um racismo estrutural, né, que se manifesta, obviamente, quando a gente vai desenvolver, inclusive, por exemplo, uma abordagem. Historicamente, qual que seria a origem disso? Onde que a gente pode rastrear esse comportamento diferente para essas pessoas? Bom, a ideia do policiamento ostensivo no Brasil, ele nasce na Primeira República, né, no início, em 1889. E o que acontece? A gente tem, pós a abolição formal da escravidão, o que acontece no Brasil? Essa população escravizada, ela não é incorporada após o processo de abolição na lógica do trabalho assalariado. Então, essa população, ela é literalmente, né, banida das relações de trabalho. E aí ela vai viver o trabalho informal, ela vai viver o ócio compulsório, né? Porque não há um trabalho, ou pequeno trabalho. E as classes europeias, os imigrantes, que são brancos, né, vão entrar para o trabalho assalariado. Então, veja, se legitima, então, né, a ideia de que todas essas pessoas que não estão trabalhando, elas estão à margem, porque a nossa noção de trabalho é a noção da dignidade. Então, a dignidade, ela vem pelo trabalho. Então, se o indivíduo que é negro, né, que não tem trabalho, logo, ele já é indigno. E aí, para se transformar em um criminoso, é um passo. E você falou uma coisa, desculpa só te interromper, porque assim, você está falando de trabalho e identidade, né? E eu fico pensando, na época da ditadura, você apresentava a carteira de identidade como prova de alguém que mereceria um certo respeito, por exemplo, numa abordagem, né? Isso é possível, Paulo, do ponto de vista legal? A pessoa é obrigada a mostrar a carteira de trabalho? Como é que a pessoa tem que se identificar numa abordagem, Paulo? Inclusive falando isso, desculpa, se é só para aproveitar esse vídeo. Tem dois ganchos que depois eu vou pegar lá na frente, João. Um é que a Si falou de quando veio isso, a partir de 1989, não é isso, Si? 1889. 1889. E aí tem uma outra questão, João, que é relativo a essa abordagem policial. Se o indivíduo não tiver uma identidade, ele não pode ser preso por conta disso. Ele basta fornecer o nome completo, o nome da mãe e o nome do pai, que é a filiação, e por meio do Copom a polícia pode fazer essa verificação e ele não pode ser detido por isso, entendeu? Agora, o gancho que a Si deu muito interessante é porque é o seguinte, lá na frente eu vou apontar que a nossa Constituição, ela dá a autorização para que possamos fazer essa abordagem policial, mas depois que a Si concluir o raciocínio dela. Vai lá, Si. Eu acho interessante apontar que a questão da carteira profissional, ela é um símbolo, né? Então, os símbolos são muito importantes. E ela é um símbolo que é interessante porque não basta você ter a carteira, você precisava ter a carteira com um registro formal do trabalho. Então, esse indivíduo que não tinha um registro formal do trabalho, ele era imediatamente identificado como um indivíduo que estava no processo de vadiagem e que, a qualquer momento, qual era a alternativa dele para subsistir? Tirar de quem estava trabalhando.
né? Então, a possibilidade, não que ele fizesse isso, mas a possibilidade de fazer já o colocava em uma condição de inferioridade em relação àquele que trabalhava. Então, eu acho que esse é um momento importante da história para a gente pensar, né, o quanto este grupo veio sendo, né, por várias políticas sociais, ele veio sendo excluído, né, estigmatizado, né? Estigmatizado pela cor. Então se junta dois elementos, né, a cor e a condição. E eu diria, inclusive, que a condição, né, acaba justificada e se fortalecendo pela cor. João, eu queria fazer um parênteses aí sobre também acrescentar a localização geográfica que vocês abordaram anteriormente. Não obstante a esse protocolo institucional da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, por conta dessas abordagens policiais não serem institucionalizadas por uma legislação específica, a nossa Constituição, lá no artigo 144, de 5 de outubro de 1988, esclarece que é dever do Estado a segurança pública, exercida pelas polícias, tanto federal, rodoviária federal, civil e militar. No entanto, por conta dessa predisposição constitucional, o Código de Processo Civil, lá no seu artigo 244, aponta, aspas, que essa busca independerá de mandado no caso de prisão ou houver fundada suspeita, fecha aspas. E fundada suspeita, um termo que a nossa se usa com propriedade, é discricionário. A lei é feita no momento da abordagem, entendeu? Então, o que acontece? Tem um projeto de lei, que eu sei que o João vai fazer essa deixa mais à frente, mas eu já me antecipando, o projeto de lei 4.608, de 2012, ele tinha no seu artigo 3º a prerrogativa de institucionalizar por meio de uma legislação qual deve ser essa abordagem, mas ele foi arquivado em 2015. Vai lá, João. Perfeito, até coloquei de fundo aí para o pessoal, né, para ver que isso foi discutido e o projeto não foi mais à frente, né? Ele foi arquivado lá na Câmara dos Deputados. E aí, pessoal, voltando um pouquinho para um outro aspecto, né, a gente está discutindo muito a questão da abordagem, e acho que é importante a gente falar também da instituição da polícia, né? Então, antes de falar disso, eu queria que ficasse muito claro a todos, né, o Paulo até já falou um pouco disso, da posição nossa, da Casa do Saber Africano, frente à instituição polícia, né? Nós somos extremamente favoráveis, né, à atuação da polícia, sabemos da importância da polícia para a constituição de uma sociedade, né, mais cidadã, de uma sociedade participativa, e a polícia vem na esteira disso, né, de garantir o direito e a segurança das pessoas. Portanto, em nenhum momento vocês vão ver a Casa do Saber Africano defendendo, como inclusive se fez lá no Black Lives Matter, né, falando para acabar com a instituição polícia. Não, muito pelo contrário. Nós queremos uma polícia que atue bem nos limites da lei, uma polícia republicana e uma polícia cidadã, né? A discussão é nesse sentido. Nós reconhecemos demais a importância da polícia como um ente da sociedade, né? E aí, nesse caso... Oi, fala, Paulo. Parênteses. E a nossa posição é que nós entendemos que quando da abordagem policial para a revista pessoal, é uma oportunidade para a corporação mudar a percepção que a sociedade tem em relação a abordagem em espaços geográficos não institucionais. Perfeito. É exatamente essa a questão. É discutir como essa instituição pode melhorar suas práticas, né? Aqui o que a gente está fazendo é uma proposição bem construtiva que fique claro, né? Porque a gente vive numa época em que se a gente não assume a nossa posição, parece que a gente é contra ou a favor de determinados grupos. E não é isso, que fique bem claro, né? Inclusive no nosso caso, uma coisa que eu queria discutir com vocês é o seguinte: quando se fala em polícia, né? A polícia, ela é representativa de uma média do que é a sociedade brasileira, né? Muitas vezes as pessoas discutem a polícia como parece que ela sendo apartada da sociedade, tendo valores próprios. Não é isso. Né? O policial, ele representa a média do que é a sociedade brasileira. E na média, o brasileiro ele é preconceituoso, né? Ele é muitas vezes violento, né? Ele é conservador. Isso reflete no corpo da polícia. Então a polícia, ela é parte representante da média da sociedade brasileira. E se a gente for ver, por exemplo, a maioria dos oficiais das polícias é branca.
E a maioria dos praças, né, e dos soldados rasos, eles são negros ou pardos. Quer dizer, isso acaba mesmo refletindo o movimento do que é a sociedade brasileira, né? Então é isso que estamos discutindo. Falar mal da polícia não é falar mal de uma entidade apartada, como muitos pensam. Às vezes, quando se fala mal da sociedade, da polícia, está se falando mal de algo que é representativo da sociedade brasileira, assim como os políticos, por exemplo. Eles não são eleitos em um outro lugar e trazidos aqui. Eles representam o que, na média, pensam os eleitores, né? É importante que saibamos disso, porque o que nós fazemos em termos de polícia e políticos são as nossas escolhas, né? E aí, para dar um exemplo, né, eu queria falar, por exemplo, do Evanilson de Souza, já que a gente está discutindo, né, o corpo policial. Para quem não conhece, o Evanilson de Souza, ele é um tenente-coronel, ele tem uma importância muito grande atual na Polícia Militar de São Paulo, porque ele está revisando o Código de Conduta da PM. E como ele é negro, ele é uma pessoa que sente na pele, ele sabe por experiência própria, né, a importância de um comportamento adequado, independente da condição étnica da pessoa. É importante a gente estar falando isso, por exemplo, como algo positivo que a polícia, por exemplo, de São Paulo está fazendo. E aí eu queria deixar essa discussão com vocês. A polícia, gente, representa a média da sociedade brasileira ou ela é algo muito diferente de nós como sociedade? O que vocês acham disso? Eu penso que é um dado relevante que você coloca, Caetano. A gente tem realmente o vício de separar algumas corporações da sociedade, né? Como se que a sociedade orbitasse em torno dessas instituições. Quando, na verdade, elas representam, né, a sociedade. Corporações como a corporação militar, a corporação policial, na sua grande maioria, tem uma questão que é muito delicada. É que quando o policial, né, ele age sobre dois viés, o da corporação e do indivíduo, né? Então, o indivíduo, ele está permeado, né, do que a sociedade coloca e representa, porque ele faz parte desse contexto. Então, eu sei que para a corporação, e eu fico muito feliz de saber que alguns procedimentos serão revisados e até, quem sabe, dados alterados, porque a gente percebe que a corporação ela precisa realmente estar em consonância com os novos desafios que a gente tem hoje. Economicamente, as pessoas, a população negra, ela tem, houve uma pequena movimentação, mas que para nós é muito significativa. Então, outros espaços foram alcançados. Quando o policial, quando da minha abordagem, o policial, ele fica inquieto, ele se assusta com a quantidade de livros, né? É porque a gente percebe que há uma modificação, ele vai ter que entender, né, que a gente tem caminhado em outro sentido, né? Ele vai ter um grupo maior de homens e mulheres negras que leem, que carregam o livro, né? Então, esse é um detalhe que eu acho que é importante que a corporação perceba. Então, através de cursos, de treinamento, para que esse policial também, lá na ponta, que como você muito bem colocou, que ele enfrenta, né? Ele está ali na ponta, ele também perde a sua vida, né? E se há uma hierarquia que estabelece também a discriminação racial, este policial que está ali, ele também é um indivíduo discriminado, mesmo que ele não perceba. Sim, vamos colocar os dados, né? A discriminação é muito eficiente. Então, sim, enquanto você fala, ó os dados aí só dando subsídio para o que você fala, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é a fonte desses números, né? Do corpo policial, 53% dos policiais são brancos, tá?
Só que da quantidade total de policiais assassinados, 65% dos policiais assassinados são negros, embora eles representem 47% do corpo policial. E na sociedade civil, 21% das vítimas são brancas e 79% são negras, né? Então tá aí um número para colaborar um pouco com isso que você está falando, né? O negro ele acaba sendo mais vítima, inclusive no corpo policial, sendo minoria, né? Tá um dado importante aí, né? Ô, João, para ratificar que isso não dá para ser dissociado, e o termo que a Sil usou com muita felicidade, não orbita fora da comunidade, o artigo 5º da Constituição estabelece, aspas, que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, fecha aspas, não é? Então, isso é refletido lá na corporação, quando os que mais morrem são os policiais negros. E aí isso impacta no que está lá no artigo 1º, inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana. Porque quando o policial faz a abordagem, nos itens constitucionais, tem lá a intimidade, entendeu? Tem o direito de ir e vir desse indivíduo. Então, ele merece ser respeito para não ser difamado, para não ser injuriado, para não ser caluniado. Então, tem todos esses aspectos. E, se você analisar estatisticamente, esses policiais também saem de grande parte de onde? Sim, sim. Né? Ou se é possível fazer uma abordagem mais humana? Eu acredito que sim. Eu penso, e eu acho que é até importante colocar, que a gente também tem dados positivos em relação à polícia. Né? Nós já vimos policiais fazer partos, né? Saindo, inclusive, desses mesmos territórios criminalizados por nós, né? Pela sociedade. Então, assim, você já viu policiais fazendo parto, policial ajudando, policial mostrando uma face humanizada, né? Da sua atividade. Então, é claro que há uma exigência muito grande, né, para o humano. Você está de frente constantemente. Mas eu quero colocar aqui também, né, que a criminalização, o crime, né, ele não pode mais ficar, né, estigmatizado pela cor. Porque a gente reduz a análise a partir disso. As questões que envolvem, né, um país cuja morte pelo crime é tão grande, são muitas e são muito mais complexas. Então, reduzir a uma questão de cor é minimizar um problema que tem amplas raízes sociais, econômicas e políticas e históricas no Brasil. Perfeito. E aí, só para a gente encerrar o tópico da corporação, né, é importante que se diga o seguinte: a ideia é que a polícia possa trabalhar com mais inteligência e menos truculência, né? Isso, inclusive, vai ser muito melhor para ela como ganho de imagem, como ganho de efetividade, porque no Brasil se esclarece pouquíssimos crimes, né? A taxa de eficiência é muito baixa. E o problema no Brasil, gente, não é a quantidade de polícias. Nós temos no Brasil, o Paulo pode me ajudar nesse caso, olha só, temos polícia militar, temos polícia civil, temos polícia rodoviária, temos polícia federal, temos polícia legislativa no Brasil, da Câmara dos Deputados, do Senado. Nós temos agora a polícia judiciária que o STF está querendo criar. Então, gente, o problema no Brasil não é polícia, inclusive quantidade de polícia e muito menos de lei. O problema no Brasil é que não se respeita a lei, porque muitas vezes o que se associa ao representante do Estado para garantir a lei como a polícia, as pessoas não a respeitam pelas suas práticas. Então, essa discussão eu acho que é muito importante. E, ultimamente, como eu disse, a imprensa tem falado muito sobre isso, então é na esteira disso que a gente está fazendo esse vídeo, né? Eu queria inclusive aproveitar que a gente tem um tempinho, queria que vocês discutissem, né, a questão lá da condenação do Derek Chauvin, que foi aquele policial que foi condenado por ter assassinado George Floyd nos Estados Unidos, e foi ele que desencadeou todo esse movimento, né, o Black Lives Matter, que parou dos Estados Unidos durante um bom tempo, né? O que a gente pode falar sobre isso, gente? Vamos lá, a gente tem um tempinho ainda. Bom, ô João, eu entendo que essa decisão
ela é um marco na história americana e para o mundo, porque até então ocorreram casos anteriormente que não houve a responsabilização criminal por parte dos agentes policiais, mesmo com vídeos de flagrante violação dos direitos humanos daquele indivíduo quando da abordagem dessa revista pessoal. Eu penso que isso é uma oportunidade para que nós possamos cada vez mais destacar essa postura de um racismo estrutural corporativo, para que nós possamos evitar outras mortes e outros tipos de tratamentos desrespeitosos por parte de alguns indivíduos da corporação. E uma coisa importante também, Paulo, para deixar, né, envolvendo a questão legal da coisa, é importante que se diga que ele foi condenado nos Estados Unidos, que tem um sistema judiciário que em alguns aspectos é muito diferente do brasileiro. Ele foi condenado por um corpo de júri, primeiro ele tinha que ser condenado de maneira unânime, e isso aconteceu. Eram 12 jurados, né, eles gêneros diferentes, homens, mulheres, etnicamente muito variado, eles tomaram esse cuidado, então havia lá no júri brancos, negros, hispânicos, asiáticos, homens, mulheres de cada etnia. Então, em sua unanimidade, todos disseram que ele foi culpado. E afinal de contas, ficar quase 10 minutos jogando todo o peso em cima da garganta de uma pessoa, né, e impingir ela esse tipo doloroso de morte, enfim, isso não é prática nenhuma, que foi o que ele alegou, inclusive em sua defesa, pelo amor de Deus, né? Enfim, a sociedade americana dá uma grande resposta para isso, né? Eu queria ficar com a frase da adolescente que filmou esse evento, porque realmente é uma quebra de paradigma, né? Sim. Porque a corporação militar, policial, é uma corporação fechada, né? E seus membros se protegem. E aí eu queria colocar a frase dela, né? Que ela filmou, foi uma adolescente que filmou. Sim. E no tribunal ela disse que ela queria poder fazer mais. Mas foi a partir dela, porque ela é a prova, né, cabal do que aconteceu. Então eu penso que é uma esperança, né, de você ter uma adolescente que já tem esse olhar, essa consciência, e que tomou uma atitude, né, não ficou... porque muitas vezes a gente vê o ato, você pode até ficar indignado, mas a indignação, ela tem que trazer, posteriormente, uma ação. E ela conseguiu trilhar esse caminho. Ela pegou o celular, ela gravou. Então, isso tudo faz parte de um processo, né? Um processo de educação, um processo histórico que é específico dos Estados Unidos, mas que vem já ao longo, como o Paulo muito bem colocou, isso já faz parte, está na marca da história do negro nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse é um grande avanço. Não só o fato dele ser, obviamente, condenado, né? Nós não sabemos ainda qual será a sentença, mas já imaginamos. Mas, de qualquer forma, já há aí, né, um dispositivo importante de mudança, de quebra de um paradigma, não só em nível de legal, mas, sobretudo, comportamental. E isso, para mim, é muito relevante. Perfeito. Paulo, uma última pergunta. A sentença sai já para ele ou demora um pouquinho? Lá nos Estados Unidos, 12 dias, né, a partir da data do veredito do júri. Perfeito. Como a gente disse, né, o sistema é um pouco diferente, né? A sentença ela é dada depois, mas ele foi condenado e eles estão especulando, né, não é nada certo, que ele vai pegar talvez uns de 40 a 45 anos, né? E quando ele sair, ele já vai estar muito velho, né? O suficiente para ter pensado no que fez. E detalhe, tá, gente? O Derek Chauvin, ele está sendo investigado por um outro crime que ele teria cometido contra um adolescente de 14 anos, tá? Isso ainda pode apená-lo mais ainda, tá? É um detalhe importante também para a gente encerrar a discussão. É isso. E se vamos deixar as nossas condolências para as vítimas, tanto de PMs quanto de população civil em geral, para a gente encerrar? Sim, eu acho que isso é importante. Eu acho que, em nome da CASAF, a gente deixa aqui a nossa solidariedade, né,
por todos aqueles que perderam seus entes queridos de forma violenta. É uma morte, né, uma perda que a gente não consegue mensurar. Mas eu acho que, como eu disse anteriormente, eu desejo que isso não fique só como uma indignação, que a gente aqui da CASAP já está fazendo esse movimento de conversar, de dialogar, que a gente consiga, inclusive, sei lá, de repente, criar jurisprudências, né, Paulo, que possam, por fim, ou pelo menos minimizar, né, essa violência tão forte, esses estereótipos no momento da abordagem, que eles vão, em alguma dimensão, sendo reduzidos, para que a gente possa ter uma polícia que efetivamente a gente consiga controlar. Ô, João, fala, Paulo. Nessa esteira das condolências e dos nossos sentimentos para as famílias das vítimas, fechando esse parênteses que nós vamos abrir em outras oportunidades, sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, que os rapazes foram presos e foram entregues para os indivíduos do tráfico e executados, porque eles eram negros, sem direito a um julgamento ou qualquer coisa do gênero. E para deixar um link sobre essas coisas, o CONDEP, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, lançou uma cartilha que ela tem pelo menos 16 itens que contribuem para que a sociedade saiba os seus direitos quando de uma abordagem da revista pessoal, coisas do gênero, que não pode apreender o veículo só se ele estiver sem licenciamento, sem placa, ou se as placas estiverem adulteradas, e outra série de aspectos que tem lá, se pode entrar na casa dele, em que condição. E aí nós temos um outro vídeo que o João vai deixar um link depois para a gente poder tá verificando isso mais detidamente sobre os direitos da pessoa quando da abordagem da revista pessoal. Nossas condolências para essas famílias, porque nós sentimos muito do fundo do nosso coração. João e sim. Perfeito, Paulo. Então tá aí, a gente deixa na descrição, né, o link para a cartilha da CONDEP. E eu queria agradecer a Si, ao Paulo, né, e a toda a nossa audiência e pedir para que vocês fiquem atentos que em breve a gente trará mais um novo vídeo muito interessante com relação ao momento que a gente está vivendo, a Covid, e nós desejamos a todos, né, uma ótima semana, um ótimo fim de semana e muito axé a todos, né? É isso, axé a todos. Axé a todos.